Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 7 de novembro de 2022 para o evento 798627 na UC de montagem de sistemas elétricos. Certo? Hoje a nossa aula teria um espaço para dúvidas, né? Creio que devido à divergência no começo da SAP, onde, onde houve uma troca de tutor e retornou a mim, né? Quando retornou, comecei a gravar as web, já estava do meio para o final. A gente acabou perdendo, o dia a dia, né? Em relação às nossas webs. E aí eu creio que o pessoal ainda não retornou. Então, a gente vai vendo o vídeo aí, né? Peço que retorne, a gente vai continuar as nossas webs, né? Elas vêm continuando já há 3 semanas com relação ao mesmo horário, né? Com relação às UCs, no mesmo horário, segunda-feira, às 20h30. E peço aí que o pessoal compareça, né? Para a gente fazer essa troca de ideias e até as dúvidas, né? Quem tiver dúvida, precisar de um feedback, alguma atividade, tudo mais, que compareçam. Certo? Então vamos começar aqui, né? Nosso C sobre montagem de sistemas elétricos. Então, instalação elétrica é muito importante, né? Então, os elementos responsáveis por transportar energia para um dispositivo elétrico são os condutores elétricos. A eletricidade é conduzida através de elétrons livres do material condutor e devido ao princípio do efeito Joule, quanto maior for a intensidade da corrente, mais aquecimento será gerado. Certo? E quanto maior a intensidade da corrente, maior também vai ser o seu condutor. Então, isso é bastante importante, né? A gente viu na nosso C de fundamentos elétricos, né? Seleção de condutor. E aqui um exemplo, né? Muitas vezes o equipamento instalado com condutor mal dimensionado, você tem um risco muito elevado, né? De acidente. E o pior de tudo, né? Essas instalações não ficam expostas, né? A maioria das vezes fica dentro de eletrodutos, eletrocalhas, né? Embutidas em alvenaria, no piso, sobre o teto, né? Sobre a laje. Então a gente não vê. E esse princípio sempre vai acontecer, né? Então, se ele estiver mal dimensionado, vai esquentar e vai ter um princípio de incêndio. Então é muito arriscado isso, né? Então, a partir do que foi exposto, é possível informar que é muito importante, né, estudar as propriedades condutores para a gente dimensionar corretamente, evitar superaquecimentos, né? Então, quando ele aquece muito, ele pode desarmar um dispositivo de seccionamento, né? Seja um disjuntor, ele pode desarmar um relé, né? Um relé térmico. Ele também pode o seguinte, provocar, né, aquecimento ali no borne do disjuntor. Ele pode derreter, pode ocasionar incêndio, ocasiona também um aumento de corrente, né, um aquecimento, reduz a vida útil do equipamento e deteriora a camada isolante. Então, o mal dimensionado pode causar acidentes como choques elétricos e até incêndios. Então, os condutores, né, são utilizados na alimentação de circuitos e se dividem basicamente em 3 tipos. Tem os fios, os cabos e os barramentos. Os fios são constituídos apenas de um condutor maciço, geralmente com aspecto cilíndrico, enquanto os cabos possuem diversos condutores entrelaçados entre si. Pode-se afirmar, né, que um cabo é um conjunto de fios. Já os barramentos são condutores maciços e rígidos, com seção transversal retangular. Quase um trava-língua aí, né? Então, eles são o que a gente vê nos quadros de geometria fásica, o espinho de peixe, né, que o pessoal chama. Temos eles, né, espinho de peixe, a gente tem os barramentos também, né, dos quadros. São usados em funções específicas onde permanecem estáticos, como, por exemplo, em quadros de distribuição de energia. Então, outra forma de classificar é com relação à isolação. Quando apenas um condutor e sua isolação é denominado condutor unipolar, com vários condutores, né, ou fios não isolados entre si, e com uma isolação externa é cabo unipolar. Na verdade, né, você tem um cabo unipolar e o outro é um condutor unipolar. Então, aqui os condutores elétricos, ó, na figura. Então, ainda existem o caso, né, de 2 ou mais cabos unipolares envoltos por uma camada
com a função de proteção mecânica chamada de cabo multipolar, né? Muito utilizado em ambientes externos. Então, a gente costuma chamar também aí na praça de cabo PP, né? Ele vai ter vários condutores dentro dele. Então, os condutores têm as isolações entre si e eles, né, têm uma isolação externa. Ela é muito mais robusta justamente pensando na proteção mecânica. Então, né, a característica que todos os condutores elétricos têm em comum é a alta condutividade. Condutividade é o Rho que a gente vê na fórmula lá, né, para ver a... Não, Rho é resistividade, né? Condutividade é 1 sobre Rho, que a gente consegue saber, né, o quão bom esse material é na condução de energia elétrica. Então, esta propriedade representa a capacidade que o material tem de conduzir corrente. Os condutores elétricos mais utilizados são de alumínio, né, na transmissão e distribuição de energia, porque são cabos mais robustos e aí o custo seria muito elevado se fosse de cobre, né? E os de cobre são aplicações prediais e residenciais, além de dispositivos elétricos em geral. Então, o cobre, se a gente pegar aqui a quantidade dele, é 6, né? Vezes 10 elevado a sétima potência. O alumínio é 3,8. Então, o cobre é muito melhor nessa condução. Só que imagina um cabo daqueles que o pessoal costuma chamar de linhão, né? A bitola desse condutor é muito alta, o cobre ficaria muito caro. Então, por isso é utilizado o alumínio, né, na condução de energia elétrica. Aí ele mostra, né, que o ouro é melhor condutor, o cobre é melhor do que o ouro e a prata nessa tabela aqui é o melhor condutor que tem. Ele mostra o contrário também, né? Por exemplo, o vidro, como não conduz eletricidade elétrica, a borracha, então, que já é um isolante, né? Então, essa tabela aqui traz, né, a condutividade desses materiais. Como que é feito, né? Na verdade, é medida a resistividade deles, né? Então, como a condutividade é o inversamente proporcional. Então, ele mede a resistividade, né, que é o Rho, e coloca 1 sobre esse valor, e aí com isso ele tem a condutividade. Esse é o algebrismo. Então, aqui traz também as bitolas, né, utilizadas, instalações físicas em geral, condutores e cabos isolados. Iluminação, seção mínima é de 1,5, né? Então, como a gente usa cobre pela 5410 nas nossas instalações, é comum não, o mínimo, né? A seção mínima que você tem no circuito de iluminação é 1,5. Ah, mas eu encontrei que o condutor de 0,75 conduz, né? É a corrente que eu tenho. Beleza. Não pode usar. Pela norma é obrigatório a utilização de um cabo de 1,5. Se for de alumínio, tem que ser um cabo de 16 milímetros quadrados. Lembrando que a seção, né, desse condutor, a gente tem a unidade de área, né? Então, quero saber qual que é a bitola do meu condutor. Você pega um paquímetro, vai lá, você vai ter a medida com isolamento, vai ser a medida do diâmetro desse condutor. Então, para encontrar a área, né, de um círculo é πr ao quadrado, né? Então, você teria que pegar o diâmetro dividido por 2, que metade do diâmetro é o raio. Então, com esse valor de raio, você pegaria ele, levaria ao quadrado, multiplicaria por π, e aí sim você teria a seção. Então, olha lá, um cabo de 1,5 para cobre, o mínimo para o circuito de iluminação é 16 de alumínio. Se for um circuito de força, o mínimo é 2,5. Circuito de força, ligar uma TUI, né? Uma tomada específica com ar-condicionado, para um chuveiro, ou uma TUG, né? Que vai estar lá na sala, lá para diversos usos. Então, esse circuito tem que ter no mínimo 2,5 de diâmetro, de seção nominal, seção mínima. E circuito de sinalização, né? Ou de controle, é um circuito, né? Seção de meio de cobre. Esse CU aí é a abreviação de cobre na tabela periódica. E o AL, né, é alumínio na tabela periódica. E ele vai trazendo circuitos nus que não estão isolados. Se for de força cobre, tem que ser de 10, né? E linhas flexíveis com cabos isolados. Para um equipamento específico, tem que ver o que a norma, né, traz para esse equipamento. Para qualquer outra aplicação,
Para circuitos de extra baixa tensão para aplicação especial, todos os Bs é 0,75 de cobre. A resistividade do material é uma propriedade que possui valores tabelados e caracteriza através de uma constante o quanto o material se opõe à corrente elétrica, ou seja, quanto menor a resistividade, melhor é o condutor. Então, verifique que o comprimento do condutor é diretamente proporcional à resistência elétrica. Assim, para longas distâncias, as perdas passam a ser significativas, causando prejuízo na alimentação das cargas devido à queda de tensão resultante da potência dissipada. Para se evitar isso, deve-se aumentar a seção dos condutores, já que a área é a grandeza inversamente proporcional à resistência elétrica, né? Então, é possível afirmar que quanto maior a bitola de um condutor, maior será a sua capacidade de condução de corrente e com isso, né, vai ter menor resistência. Aqui, quais são as quedas de tensão aceitáveis, né? Conforme a NBR 5410, que anteriormente a gente já conversou sobre ela, né? Vai ser muito utilizada nessa parte elétrica. Então, os valores máximos, né? Para cada um tipo de instalação, que são alimentadas diretamente por um ramal de baixa tensão a partir de uma rede de distribuição pública de baixa tensão. Então, o máximo, né? Pode ter de queda de tensão para iluminação em tomada, 5%, e outro uso também 5%. Instalações alimentadas diretamente por subestação transformadora, a partir de uma estação de alta tensão, então aceita até 7%. Instalações que possuem fonte própria, né? Até 7% de queda de tensão. E que a bitola do condutor neutro, como que a gente seleciona, né? Já que a conta a gente faz para fase, né? Será a mesma do condutor fase para circuitos monofásicos, bifásicos e em alguns trifásicos. Então, para esses circuitos trifásicos, né, em que esteja prevista a presença de harmônicas de corrente, o neutro sempre terá a mesma seção nominal que a fase. Para os demais casos, utilize-se a tabela, né, para definir a bitola mínima do neutro. Repare que para seções abaixo de 25 milímetros de seção transversal na fase, é usado o mesmo tamanho para o neutro. Então, o que acontece? Para evitar, né, um custo muito elevado, ele traz essa tabela. Então, você pega um contour fase aí na indústria, 35, você pode usar 25 de seção para o neutro. E assim vai, olha lá, um cabo de 95 milímetros, você pode usar 50 de neutro. O caso extremo lá, o 240 milímetros de seção do fase, você pode usar um neutro de 120, desde que não esteja presente, né, prevista a presença de harmônicas, que se tiver, aí tem que ser igual. E a proteção, né, condutor de proteção, que a gente costuma chamar de terra, né? Então, se tem um condutor fase até 16 milímetros, o seu terra é na mesma seção da fase. Um terra é 16, 20, ou condutor faz 16, 25. O terra tem que ser de 16 e acima de 35 você pode usar metade, né, da seção da fase. Outro fato importante é que é necessário evitar o sobredimensionamento dos condutores devido aos aspectos econômicos, né? Pois quanto maior a seção nominal, mais caro será o condutor. E espaciais, né? Já que as bitolas maiores ocuparão mais espaço nos condutos. Com isso, você precisa de eletroduto maior, eletrocalha maior, e assim vai. Lembrando também que, por norma, né, a gente tem que usar só 40% da área do eletroduto, né, nas instalações residenciais. Então, 40% é pouco. Só um segundo. Outro ponto importante que são os plugs industriais, né? Que é muito comum quem já tem vivência na indústria encontra dessa forma, né? O que muda são os terminais, a forma dele, a concepção, né? Que é feito esse plug.
Então, é onde é realizada a conexão com os condutores e sua carcaça plástica que pode possuir blindagem, isoladores e vedações, justamente porque a tensão é mais elevada, né? Por segurança e praticidade, os elementos possuem padrões de cores que definem a tensão máxima aplicada e conexões de até 5 polos. São ligados aos terminais carregados e ao terra. A composição do terra, né, que é diferente dos demais polos, define a compatibilidade entre as conexões. As tomadas industriais possuem tampas de segurança para evitar o contato físico e, consequentemente, o choque elétrico. Os eletrodutos, né, têm a função de manter os condutores organizados, protegê-los contra danos mecânicos, evitando que as pessoas pisem neles e que máquinas sejam arrastadas ou colocadas sobre eles. Existem diversos tipos, né? Plásticos, rígidos, flexíveis, né? Para instalações aparentes ou embutidas. Eletrocalhas metálicas que são utilizadas em instalações aparentes e podem ser perfuradas ou não. Então depende muito, né? Eletroduto flexível, geralmente você não vai colocar ele sobre efeito de intempérie. Se você for colocar, você já usa um rígido. E as perfuradas, né, com relação às eletrocalhas, são justamente para melhorar a ventilação nesses condutores. Então, a escolha, né, de cada tipo de duto depende da aplicação, da quantidade de seção dos condutores. O exemplo aqui, uma casa, normalmente se utiliza eletrodutos plásticos flexíveis, conhecidos como gargantas, né? Então, aqui é o eletroduto flexível aí, que a gente tem no dia a dia. Para escritórios ou lojas, pode-se utilizar eletrodutos plásticos rígidos. Existem modelos com seção circular e com seção retangular. Estes últimos, né, seção retangular, são conhecidos como canaletas do sistema X. Então, a canaleta é bom também, né, que dá um acabamento melhor. Então, aqui está mostrando, né, instalação embutida com eletrodutos plásticos aqui, pela minha visão, né, são de seção circular. Então, os tipos de instalação, né, aplicações industriais, a gente utiliza eletrocárias e bandejas metálicas. Esse tipo de eletroduto tem a vantagem de ser aberto, que facilita a movimentação dos condutores, caso seja necessário trocá-los ou fazer alguma alteração nos circuitos. As eletrocárias e bandejas metálicas são utilizadas em instalações onde é preciso fazer a passagem de vários cabos multipolares ao mesmo tempo. Esse tipo de conduto não é utilizado em casas, lojas ou escritórios, pois interfere na estética, né? Então a gente evita. Mas hoje em dia já tem aí a pessoa da arquitetura utilizando, né? Vamos fazer um projeto, né? Uma instalação parecendo industrial, né? Que simula a indústria. Então tem muitos locais aí que já estão fazendo, fazer uma cozinha numa residência e vou usar o estilo industrial, né? A gente evita no projeto, mas se for caso o cliente queira, também hoje em dia, né, tem sido utilizado. Em relação às canaletas e perfilados, né, conforme a 5410, permite a instalação de condutores isolados, cabos unipolares e multipolares. Mas para condutores isolados é necessário que a canaleta ou perfilado, né, não seja perfurado e tenha tampa, que só pode ser retirada com a utilização de uma ferramenta. Por quê? Tem canaletas que a gente só encaixa, né? Geralmente essas plásticas. E aqui nesse caso, quando, né, condutores isolados, é necessário que a canaleta perfilada não seja perfurado para evitar, né, que a pessoa tenha acesso ou alguém desavisado e para que só abra com uma ferramenta, para que ninguém fique mexendo nisso, né? Evita um choque e tudo mais. Certo, senhores? Então é isso, passando aqui, né? Para quem for assistir depois, lembrando que a nossa atividade é até o dia 11, né? Dia 11 nós temos para fazer o envio dela, da mesma. Lembrando também que no dia 14, né, será aqui o Senai não terá expediente, né? Então as nossas web aulas voltarão no dia 21.
Tá bom? Então, 14 vai emendar com 15 de proclamação da República e nossas webs voltam no dia 21. Certo, senhores? Então, um abraço aí. Quem tiver com dúvidas na atividade pode ficar à disposição, chamar no chat. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web.